A gente tem esse gráfico aqui com a meta de pontos do Náutico, o gráfico que foi muito bem elaborado aqui por Chapo, e a gente separou as equipes em alguns blocos, de acordo com o grau de dificuldade, o nível do adversário, o fato do jogo ser fora ou em casa, e aí a gente mostra aqui algumas metas que, em tese, devem ser cumpridas, mas que a gente não sabe se o Náutico vai conseguir. Tu quer falar um pouco sobre isso? Para chegar aos 29 pontos, né? Para chegar aos 29 pontos. Inclusive, está aqui do lado direito o gráfico sendo preenchido com 31% até o momento dentro do que o Náutico ele precisa. Fala um pouco sobre isso, Atos. Vamos lá. Isso aqui é uma tábua de classificação, tá? Como chegar no G8. A gente imagina que 29 pontos é uma pontuação que vai dar para poder se classificar. Óbvio, não é garantia, mas 29 pontos ficou subentendido que na Série C, nesse formato, 29 pontos é o que a gente conhecia como 63 pontos para poder subir da Série B para a Série A, ou 45 pontos, que é para não ser rebaixado. Ficou popularmente conhecido nos pontos corridos, 45 para não ser rebaixado, 63 para subir. Então, aqui na Série C, se trabalha muito com 29 pontos. Pode ser que consiga com menos? Pode. Pode ser que precise de mais? Pode também. Mas a gente vai trabalhar aqui com 29 pontos. Essa tábua aqui é o seguinte. Aonde o Náutico precisa achar os 29 pontos? Obviamente que não vai ser tudo certinho, né? O Náutico não vai apenas fazer a pontuação aonde a gente está dizendo que vai ocorrer, mas a gente vai tendo uma ideia. É mais por uma questão de previsibilidade, da gente entender... Probabilidade também, né? Isso. Dependendo da dificuldade do jogo e de onde o jogo se é em casa ou fora, a gente conseguir visualizar se as coisas estão... Veja, no momento as coisas não estão indo boas, né? As coisas, na verdade, estão indo ruins. Mas será que está ruim, quase perdido? Será que dá para ter uma esperança? Então, essa tábua vai servir para isso. No primeiro bloco ali, a gente tem o bloco dos jogos em casa, dos jogos mais fáceis, tá? Então, a gente tem ali 5 times, que é Confiança, Ituano, Anápolis, Retrô e Floresta. Só um detalhe, viu, gente? Qual o critério utilizado para a distribuição desses times? Obviamente, a opinião de Atos. Exatamente. É o critério da gente, muito baseado no antes do campeonato, tá? Com um pouco de influência pelo que está acontecendo agora. O que está regendo essa tabela é mais o antes do campeonato. É a impressão que a gente Por exemplo, o Caxias ia estar na tabuinha de baixo se não fosse a campanha de agora, né? Exatamente. Veja, o Caxias, a gente influenciou... Teve alguma influência a tabela agora, mas não de forma totalitária, por exemplo. O Caxias é um bom exemplo. Se o Caxias... Se a gente tivesse feito essa tábua antes do campeonato, o Caxias estaria no bloco de cima, no bloco dos jogos mais fáceis. Porque todo mundo tinha uma impressão que o Caxias ia brigar lá embaixo. Hoje o Caxias é um dos líderes do campeonato. Mas eu também não vou aqui pegar esse momento do Caxias e colocar o Caxias com a impressão que a gente tinha da Ponte Preta, por exemplo, que é atual líder. Eu acho que era impressão e se confirmou também, né? Eu acho que um meio termo tá de bom tamanho para o Caxias, até porque não existe nenhuma garantia que o Caxias vai ser esse time até o final do campeonato, tá? Então, o primeiro bloco ali, eu disse os 5 times que o Náutico tem em casa, são os jogos, em tese, mais fáceis, e a meta é 15 pontos. São 5 jogos, 15 pontos. Desses jogos, o Náutico só enfrentou um até agora, que foi o Confiança, e conseguiu uma vitória. Daqui a pouco a gente retorna a esse bloco. Esse bloco, que na verdade é o bloco que traz mais esperança para a gente, tá? Que são os jogos mais acessíveis, que o Náutico dos 5 até agora só disputou um. No bloco intermediário dos jogos em casa, a gente colocou o Botafogo da Paraíba, o Brusque também recebeu esse plus aí, né? Do campeonato acontecendo, porque o Brusque está se mostrando um time melhor. A gente aproveitou aí e já colocou um Brusque no bloco intermediário. E para fechar, o Caxias. Desse bloco de 3 jogos, que poderiam chegar até 9 pontos,
a gente coloca uma meta de 4 pontos, tá? Que o Náutico conquistou 2 e vai precisar vencer o Caxias para conseguir bater a meta. E no último bloco dos jogos em casa, Ponte Preta e Maringá, 2 times que a gente tinha uma alta impressão que ia ser forte na Série C. A Ponte Preta confirma esse favoritismo. O Maringá começou a derrapar recentemente, mas é um time que, por exemplo, começou muito bem o campeonato. Deu uma derrapada. Não dá para duvidar ainda, né? Não dá para duvidar. E como o critério da gente é mais o antes do campeonato, eu acho que é justo o Maringá estar aí, que é o nosso próximo adversário. É uma meta de 2 pontos, que, veja, para a gente conquistar essa meta, a gente vai precisar vencer, porque a gente já perdeu da Ponte Preta. Para os jogos fora, o primeiro bloco são o bloco de jogos mais acessíveis, fora de casa. Tem 2 times, que é o Itabaiana e o ABC. Detalhe, a meta era de 3 pontos para esses 2 jogos, e a gente já não consegue mais atingir essa meta, tá? A gente perdeu do Itabaiana na estreia, empatou com o ABC na última partida, e a gente só conquistou 1 ponto dos 3 possíveis. Daqui a pouco a gente vai retomar, depois que eu terminar, passar por todos os blocos, a gente vai retomar esse bloco, que eu vou explicar o que acontece quando não se atinge a meta, que é o caso desse bloco aí. Seguindo, um segundo bloco também, com mais times, que são os blocos intermediários de jogos fora de casa. Aí a gente tem o Ipiranga, o Londrina, a Tombense, o Guarani e o Figueirense. Dentro desse bloco, uma meta de 4 pontos. O Náutico já conquistou 3. Então, é o bloco que o Náutico está melhor e tem até uma certa folga. Daqui a pouco... O que vier aí é lucro, né? Se o Náutico fizer mais um pontinho aí, o que passar é lucro, né? Mas esse bloco... Por exemplo, a gente pode buscar os 2 pontos do ABC. Vai ter que começar a compensar. Exatamente. Ele vai receber um compensatório aí, ele vai se tornar ainda um bloquinho aberto, porque ele vai receber pontos de blocos que o Náutico ainda não conseguiu a meta, tá? Daqui a pouco a gente chega lá. E para finalizar, são os jogos fora de casa mais difíceis do campeonato, CSA e São Bernardo. A meta, 1 ponto, uma meta ali humilde, né? E o Náutico já enfrentou um desses jogos, não conseguiu vencer, perdeu do CSA e tem uma partida ainda contra o São Bernardo, precisa pelo menos de um empate contra o São Bernardo para conseguir atingir essa meta. Vamos lá. Primeiro, como eu disse, né? Isso não é estático. Conforme a gente for aqui, voltando com essa tábua de classificação aqui, a gente pode ir alterando algumas situações. A gente pode até alterar alguns times, tá? Um time, por exemplo, como o Caxias, se ele ganha mais, ganha mais 4 jogos, a gente pode fazer um remanejamento do Caxias para o primeiro pelotão e o Maringá substituir o Caxias. Isso a gente pode fazer conforme o campeonato for acontecendo. Principalmente times que ainda vai enfrentar, né? Isso. E a outra coisa, não, a gente pode fazer de todos, na verdade, Chapa. A gente vai remanejando os pontos. Daí para remanejando, principalmente para poder tornar os jogos que faltam mais realistas. Eu acho que isso vai ser bem útil, porque é sempre o para frente. O para frente é mais importante do que o para trás. E para terminar, falar sobre esse bloco que o Náutico já fracassou, que é o bloco que tem Itabaiana e ABC fora de casa. Era 3 pontos a meta. E o Náutico só conquistou 1. E a gente vai fazer agora, na verdade, o remanejamento desses outros 2 pontos. E a gente vai ter que ver onde é que a gente vai colocar. É no bloco do Ipiranga, pô. É no bloco do Ipiranga. Tem 4 jogos aí para o Náutico conseguir 3 pontos. Pode ser no bloco do Ipiranga, pode ser no bloco do Caxias, a gente pode colocar 1 ponto em cada. Tá? Porque obrigatoriamente o Náutico, se o Náutico empatar com o Caxias, ele vai ficar abaixo da meta. Se ele ganhar, ele vai ter um de lambuja aí, né? Eu vou dar meu palpite. Eu colocaria os 2 pontos na meta do bloco que a gente já venceu. Porque ainda tem 4 jogos para enfrentar. A gente já conseguiu 3 pontos. Eu acho que mirar uma vitória em 4 jogos é algo mais palpável. A gente pode ganhar do Caxias e do Maringá também, né? Sim. Então eu colocaria os 2 pontos nesse bloco 2 fora de casa. O que vocês acham? Mudar aqui para 6 a meta. E aí estaria com 50% agora, né? 50%. Eu acho que aí tem 3 jogos que são extremamente factíveis de pontuação. Tombense, Guarani
e Figueirense. Acho que nesses 3 aí a gente pode conseguir aí alguma vitória, algum empate. Guarani, né, velho? Guarani Pode tá deixar o verdinho, mal, viu, velho. Pode deixar o verdinho, viu, Chapo? Por quê? Porque a gente conquistou 3 pontos dos 3 que tinha para disputar. Então, tá indo positivo tá. dentro desse bloco. Entendi. Eu não sei Olha, se vocês... Desse Concordo. bloco aí, eu acho que Londrina e Tombense, chance de merda. Guarani e Figueirense, chance de dar bom. 4 pontos. A Tombense eu boto na conta também. Viu? Pode Tombense ser. eu olho para ela e... É muito vejo plausível imaginar 3 pontos nesses 12 aí. 5 muito pontos aí, plausível. 5 pontos nesses próximos 4 jogos. Na verdade, dá até mais, mas 3 é muito possível nesses 4 jogos aí. Até porque o Londrina não tá jogando no Estádio do Café, né? Então só aumenta muito não é. a chance de Náutico. Isso já é uma ótima notícia, viu? Nossa, Porque aumenta ali, meu demais. amigo, é amaldiçoado pro Náutico. Mas aquele Poxa. puleiro ali que eles jogam também não é muito Não, melhor, mas aí é uma novidade, né? É uma novidade. O Náutico ainda vai aprender a perder lá. É diferente. No Chapo, Café, se- meu irmão, o time já começa 1-0 para Londrina. Pô. Se tu conseguir colocar aí alguma coisa, um símbolo de um X maiorzinho aí no bloco que o Náutico não conseguiu, ou um sinal de negativo para baixo, algo que indique que a gente fracassou ali. E Podia pôr um negócio que já acabou, né? Esse bloco aí já acabou, não vai ter mais jogo nele. Né? Exatamente. Pode colocar um X bem grande e alguma marca assim, tipo -2. Deixa eu Agora, pegar uma coisa aqui. Olhando para o bloco assim, me vem que o Náutico tá assim, pegou uma tabela que não é das mais fáceis, né? Nem precisa colocar o -2, Chapo. Eu tô pensando aqui agora, desculpa, João. Isso, só colocar coloca algo que diz que. Mas não, isso aqui não, exatamente. peraí. Deixa eu achar outra coisa aqui que seja mais. Vai, pode seguir. Bota a Granja sorrindo. Botar um fail. Pronto, ficou bom. Retomando só, não é uma das tabelas mais fáceis, né? Porque a gente olha em casa. 4 dos 5 jogos que a gente considera mais fácil não rolou ainda. Se você olha para fora de casa, você já pegou uma das equipes mais difíceis e faltam 4 do bloco médio ali. Eu acho que o que o Náutico vacilou foi em Itabaiana e ABC, que ali poderia ter saído uma pontuação maior. Mas eu acho que de resto, a tabela do Náutico não foi uma das melhores do mundo, não. Poderia ter sido mais... Agora, João. Os jogos que o Náutico fez até agora, eu tô falando, né? Isso. O Náutico pegou até agora times mais difíceis, né? Eu chamo atenção para uma situação, veja. O primeiro bloco, que na verdade é o que vai receber a maior carga de pontos, ele até agora ele está com 3 de 15, né? A gente só enfrentou um jogo, ganhou. Agora, não é fácil ganhar em 5, tá? Que fique claro. Não é fácil. Provavelmente ele vai ter que buscar em outro bloco também. Um pontinho ali, outro pontinho. Na verdade, mas é uma vitória para o Caxias, uma vitória para o Caxias e para o Maringá, por exemplo, já dá uma lambuja ali de 2 pontos, por exemplo. Não, já pega o empate daquela... Tudo bem, mas veja, eu só estou chamando a atenção que esse primeiro bloco na verdade, a meta mais difícil de ser conquistada. Porque ela tem que ser perfeita, né? Porque tem que vencer as 5 de 5, meu amigo. Não, e ela é perfeita. Ela não tem margem de erro, não. Por exemplo, o Ipiranga aí... Exatamente. O Ipiranga, se você ganhar um jogo desses 4, resolve. Ali é tudo match point. Perder um, quebrou a meta já. Isso. E nos jogos mais difíceis, a gente já enfrentou 2 jogos, né? Vacilou tanto com o CSA fora quanto em casa. A gente tem algumas metas ali para poder cumprir e ainda está em aberto, né? É uma meta baixa, mas que a gente não conseguiu. Por exemplo, contra o São Bernardo, ou consegue pontuar lá em São Bernardo, ou também vai falhar nesse bloco. Agora, para ficar certinho aí, a gente já não tem que tirar esse 3 aí já, não? Porque aí ficaria 29, né, de novo. Porque se ficar 1 para 3... Não, é porque esse bloco aí, ele tá apagado. Morto já, né? Morreu e pronto, acabou. Morreu e pronto. Qual bloco tá falando? Não, porque tá 31. O que você apagou? O do Itabaiana.
Ah, tá. No caso dele, ele tá descartado, né? Não, mas o Náutico fez um ponto, Atos. O ideal não era... porque a partir do momento que tu reajustou, a gente devia fazer ele se tornar um sucesso com um ponto. Não, é melhor deixar para histórico, porque aí vira histórico de a gente saber o que era para fazer ali e falhou. Tá, beleza. E já deduz que aumentou nos outros. É uma falha, mas gerou um ponto, né? Esse um ponto tá contando. Mas falhou. Beleza. Volta lá um pouco, Renato, só para poder eu falar mais um pouco sobre essa tábua de classificação. Veja só para poder fazer alguns alertas, tá? A gente já precisou remanejar pontos para um dos blocos, que foi o bloco 2 fora de casa. Que a gente está bem no bloco, que a gente só enfrentou um jogo até agora. Esse bloco tem 5 jogos, a gente venceu. Mas veja que qualquer problema que for acontecendo nos blocos, esse bloco não vai aguentar receber tanto ponto assim não, tá? Já tem um alerta que o primeiro bloco lá em cima dos jogos em casa, qualquer vacilo, você já não cumpre. E tem o jogo do Maringá agora, que a gente está devendo 2 pontos no bloco, tá? Vai pegar o Maringá, a gente precisa da vitória, porque, meu amigo, se for botar mais 2 pontos no bloco ali de Ipiranga, Londrina, Tombense, esse bloco não vai aguentar, não. Então, esse bloco tá bonitinho agora, porque só precisa fazer uma vitória em 4 jogos. Mas se começar a receber carga de ponto do bloco 1, do bloco 3 em casa, que a gente vai enfrentar o Maringá, as coisas já começam a desandar. Então, é bom vencer o próximo jogo, a gente cumprir o bloco 3 em casa e ainda sobra um pontinho para a gente dar um desconto aí em outro bloco para poder ganhar uma folga. Até porque, Atos, se a gente pegar esse jogo do Maringá, assim, é um dos mais importantes da competição, até pela sequência do Náutico. Porque o Náutico pega o Maringá, que seria o mais difícil aí em casa, um bloco ali que o Náutico tem que pontuar, né, para poder chegar na meta. O Náutico sai para pegar a Tombense, que é um do bloco do meio ali de fora de casa, que é um dos times que a gente comentou que pode ser um time que vai gerar ponto para o Náutico. Pega o Floresta, que volta para ser o segundo time lá da parte de em casa, e ainda tem o Figueirense, que é igual ao Tombense. Então, assim, o Náutico vai pegar agora jogos, nos próximos 4 jogos, só um considerado, assim, difícil realmente, que seria o contra o Maringá. Então, tem que pontuar muito bem nesses para não ficar devendo. Porque daqui a pouco, meu amigo, vai estar aquele bloco ali do meio com 12 pontos, aí é difícil demais. Aí vira a cota do impossível. Então, esses 4 jogos aí do Maringá é o primeiro da lista, precisa ser assim, quase que perfeito. São jogos com pouca margem, tá? São jogos com pouca margem. Tem que criar aí algum... Olha, essa vitória contra o Maringá ela é essencial, tá? É essencial para dar alguma margem para o bloco 1, por exemplo. O bloco 1, gente, vou repetir. O bloco 1, ela traz visualmente uma esperança de ver que a gente tem jogos acessíveis em casa. Porém, não tem margem de nada. Então, se a gente quiser criar alguma margem para, sei lá, um jogo aí atípico, a gente empata contra o Ituano ou empata contra o Retrô, não sei. A gente tem alguma margem em outros blocos. Quem sabe criar um pontinho que seja de gordurinha numa vitória contra o Maringá. Que a gente sabe também que, num contexto geral, fora dessa tábua, a vitória contra o Maringá, ela precisa pela situação do clube. Não só por jogar em casa e pela situação do Náutico na tabela. O Náutico hoje está, salvo engano, a 4 pontos, né, do G8. Então, veja, 4 a 3 pontos, uma coisa assim. Então, veja, essa vitória contra o Maringá, ela se tornou inegociável. E dá, viu? Pelo jeito que o Maringá joga, dá. Vence a dupla de zaga. O problema, gente, não é a vulnerabilidade do adversário, não. É a nossa dificuldade em ter uma criação boa e o pessoal converter no final. Já houve momentos piores de enfrentar o Maringá. Não, isso eu concordo plenamente, porque assim, o Náutico ele tá até com uma das melhores, se não for a melhor defesa do campeonato, né? A melhor defesa junto com a do Floresta. Pronto, o Náutico tem a melhor defesa do campeonato. Só que o ataque é improdutivo, velho. O ataque tá improdutivo, a gente tá esfacelado na frente. Pelo menos, eu tenho a esperança de que nesse jogo contra o Maringá, né, a gente tá no dia 3, o jogo acontece daqui a apenas 13 dias,
Eu tenho esperança que a gente possa ter Vinícius melhor condicionado fisicamente, né? Porque tem muito pouco tempo ainda da cirurgia. A gente vai ter Paulo Sérgio, vai ter Kelvin, Marquinhos. Assim, Marquinhos ele precisa aparecer um pouquinho mais, ao meu ver. Renato. Oi. Veja, eu vou seguir na sua linha. Outro ponto de esperança é confiar nessas pausas que vai ter, tá? Porque tem um tempo até o jogo do Maringá e é importante para poder retomar alguns jogadores, mas se você for olhar, dentro do próximo mês, só tem um jogo do Maringá. Porque após o jogo do Maringá também tem uma pausa aí de quase 15 dias. Agora esses times também param, né? Também podem ajustar, né? Não, mas sim, mas eles estão bons, pô. Não. Veja só, eu não tenho uma visão profunda de cada time da competição. Mas eu acho muito difícil que tenha algum time que esteja com tanto problema de jogador lesionado ou em transição como o Náutico tem. Eu concordo. A gente tem uns 8 jogadores fora. A gente tem jogadores. Se coloca no percentual de folha salarial, Atos, não tem ninguém perto. Não, com certeza. A gente tem um monte de jogador fora. A gente. Vamos citar aqui. A gente tem João Mastro fora. A gente tem Arnaldo fora. A gente Paulo tem Sérgio Mezenga. Paulo Sérgio Mezenga. Aí, voltando, a gente tem Vinícius, a gente tem Igor Pereira, que ainda não conseguiu o ritmo ainda, que é outra questão, tá? Não é só os jogadores voltarem, é os jogadores ganhar algum tipo de segurança pós-lesão. Ainda tem Matheus Silva que pode estrear, mas eu acredito que ele só estreia contra a Tombense. Fora as contratações que devem chegar. E algumas delas são reposições. Veja, o Náutico está com déficit de zagueiro há muito tempo, então o Matheus Silva é praticamente uma reposição. O lateral esquerdo, que a gente perdeu o Luiz Paulo, é uma reposição também. Então, dá para visualizar esse Náutico hipotético, né? Que eu acho que o Edgar Montemor, às vezes, se apega muito ao Náutico hipotético, que não teve em campo nos últimos jogos, ele tende a estar toda à disposição, talvez não no jogo contra o Maringá, mas no próximo jogo, que é daqui a quase um mês, tá? Eu acho que vai estar todo mundo à disposição. E só mais uma informação, até porque dos últimos dias eu não tenho nem muita informação, mas eu tenho uma informação que eu vi acho que foi o programa passado, e eu vi muita gente repetindo que Arnaldo foi grau 1. Veja, a não ser que eu esteja muito enganado, mas Arnaldo foi grau 3, tá? Arnaldo foi grau 3. Puta que... Rapaz, então foi anunciado diferente, Atos. Foi anunciado aonde? Eu acho que naquela coletiva se foi. Eu tinha ouvido grau 2, não? Eu acho que ele não falou. Eu tinha ouvido grau 2. Eu posso estar enganado, mas eu ouvi o Múcio Vaz falando grau 2. Tem no GE aqui, ó. Tem no GE aqui. Outro problema do Timbu, o lateral direito Arnaldo, o atleta sofreu uma condição de grau 2 na coxa esquerda e fica por fora de pelo menos 2 semanas. Confundiu, não, Atos? Não, eu acho que eu tenho informação que Arnaldo é grau 3. Tenho quase certeza disso. A não ser que eu esteja falhando a memória. Eu consegui uma informação na semana passada, inclusive, que Arnaldo era grau 3. Porque, veja, o que o médico, o que o Dr. Múcio Vaz falou foi que era grau 2 com previsão de 3 semanas, que geralmente é o que acontece. Essa coletiva foi semana passada, né? Então, se ela foi semana passada, eu acredito que Arnaldo pode ficar à disposição contra a Tombense. É a Tombense. É por aí. Eu acho que não foi grau 3. Acho que não. Mas na verdade, eu estou dizendo que eu acho, não. Eu lembro de ter ouvido grau 2 e João também, mas você está falando de uma informação, então é um outro ponto. Eu posso estar confundindo com 3 semanas, mas veja, uma coisa eu garanto, grau 1 não é. Mas mesmo assim, grau 2, provavelmente ele já volta para o próximo jogo, não contra o Bahia. Mas para o jogo contra o Maringá, ele já está... Contra o Maringá, eu acho que... Eu não sei. Tenho dúvida. 3 semanas? Geralmente são 30 dias. Grau 2? Grau 3. Grau 3. Grau 3, né? Grau 3 até 40, o pessoal dá. Acho que é João Macho, deram 45 dias para João Macho, não? Mas varia aí. É de 30 a 45, grau 2 são 2 semanas, mais ou menos, grau 1 é 1 semana. Eu posso estar confundindo com 3 semanas, mas há de se checar isso aí. Uma coisa eu acho que foi isso, Atos. O 3 semanas com grau 3, acho que pode ter sido essa confusão aí.